Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9 e 10. Só 2 versículos e acabou, tá bom? Quem encontrou, dá um glória a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada. E Jabes foi o mais honrado, em algumas versões, o mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele pediu, solicitou. E você dá um glória a Deus aí. Gente, nós lemos um trecho aqui importante da Bíblia Sagrada. E a gente está lendo aqui o livro das Crônicas de Israel. Quem me ouve dá glória. Tá. Estamos aqui no livro de Crônicas de Israel. O livro de Crônicas de Israel, dos reis de Israel, ele é dividido em 2 grandes partes. Quantas partes? 2. A primeira parte é a parte que vai falar sobre gerações. E a segunda parte vai falar da história do rei Davi. A primeira parte é a parte da genealogia. Nós vamos do capítulo 1 ao capítulo de número 9. E é aquela parte que fala que fulano gerou ciclano, que teve tantos irmãos, que teve tantos filhos. E isso vai ser uma repetição, assim, durante muitos e muitos e muitos versículos, né? E eu não sei se você tem mais de 35, né, 40 anos, você vai lembrar que toda casa, né, quando você começa a ler genealogia, me lembra algumas coisas. Você vai lembrar que toda casa tinha pelo menos 4 grandes livros, ou um desses 4 grandes volumes na sua casa. Um era um guia Rex, não sei se você lembra de um guia Rex. Nós tínhamos uma enciclopédia também, algumas Barças, lá em casa tinha tal da Conhecer. Tem um dicionário, um livro também muito grosso. E, em algumas casas, nós tínhamos as páginas amarelas. Não sei se aqui em São Paulo era esse nome também, páginas amarelas, que era um calhamaço, né, de um livro gigante, que você cortava metade da floresta amazônica para ter papel, para fazer celulose ali, para conseguir fazer tanto papel. E ali, naquele livro, ele tinha, pelo menos, os telefones de toda uma região, de uma cidade, todo um bairro, de toda uma cidade. Você imaginou uma lista pública com nome e telefone de todo mundo? Antigamente era assim, porque ele funcionava meio que como um HD em papel. Ninguém lia as páginas amarelas, você não lia dicionário, né? Você não lia o Guia Rex. O que você fazia? Você consultava. Eram informações importantes que estavam ali para fins de consulta. Exatamente, muito parecido com o capítulo 1 ao capítulo 9 de Crônicas, que é aquela parte que a gente começa a ler, fala, meu Deus, não estou entendendo nada, fulano gerou Asa, gerou Josafá, que gerou Jorão, que gerou não sei quem, e você fica meio perdido com tanto nome ali. É porque essas partes da Bíblia são partes para serem consultadas, e ela cumpre, assim, um papel importante, que é preservar a história, falar de famílias, falar de origem, fala de identidade. É uma pesquisa e ela tem muita importância bíblica. Mas eu, por exemplo, durante todo esse tempo, né, dirigindo igreja, né, no ministério, nunca vi ninguém falando assim comigo, estou numa expectativa para ler, né, uma genealogia que você não sabe. Meu coração ardeu para ler genealogia. Eu nunca vi alguém falando, pastor, eu estava lendo aqui esse texto, né, que Simeão gerou Demuel, que gerou Jamim, gerou Jarabe, e aquilo dele tocou meu coração. Eu nunca vi ninguém falar esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu já ouvi e vi pessoas usando essa parte até de uma situação meio complicada e difícil. Quando o sujeito fala assim, eu quero botar um nome bíblico no meu filho. Aí tu é? É. Então, aí tinha um costume, né? Eu não vou ver aqui, Deus vai me revelar, e botava o nome lá. Aí se caísse aqui, por exemplo, versículo 17, Jalom, Mered, Esteoma, Macatita. É tudo nome bíblico. De vez em quando você encontra uma pessoa com um nome meio esquisito, aí tu fala, para crente, né? Então, ele foi fazer um propósito, eu botou o dedo, e ali surgiu meu nome, né? Muito legal. Porque não foi um Davi, né? E aí a gente fica pensando nisso. E essa questão das genealogias. Então, são leituras que às vezes são um pouco extensas, na verdade. Às vezes são um pouco cansativas, mas elas cumprem um papel. E por que eu estou falando isso? Porque o texto que a gente leu está aqui no meio de uma genealogia bem extensa, que começou no capítulo 1 e vai até o capítulo de número 9. Mas quando a gente chega no versículo de número 9, é curioso que o texto quer. Ele para de falar sobre quem gerou quem, e ele entra no texto e diz assim, começa a contar a história de um homem chamado Jabes.
E é isso. O autor decidiu, no meio daquela genealogia, colocar o nome de alguém que não tinha nada a ver com o contexto e falar assim: e Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Jabes tem esse nome porque a sua mãe deu luz com dores. Ok. E depois fala que ele fez uma oração. E nessa oração ele pede para ser abençoado, para o território aumentar, para ser livre de dor, e diz que Deus atendeu. Quando termina essa oração, o que continua o texto? Versículo 11. E Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, o qual foi pai de Estão. E começa, né? Você tem que ler com a voz daquele teu professor de história, que era bem monótono. Aquele professor que... E os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. Que dá vontade de dormir mesmo, quando você lê isso de madrugada. Vou ler genealogia 2 da manhã. Irmãos, tira e queda para você dormir, né? É uma maravilha, que é sonífero, né? Agora, quando eu vejo essa história no meio de tantas dessas coisas, sabe o que vem à minha mente, irmãos? Uma palavra que hoje está usando muito, a geração mais nova chama um termo em inglês que é easter egg. Sabe o que é o easter egg? É quando você tem um filme e no meio do filme eles colocam alguns segredinhos, umas surpresas, para aquele sujeito que é cinéfilo, aquela pessoa que gosta, ela pega o filme, volta, olha, não, tá escrito um negócio ali que é referência de um livro, de um filme e tal, são segredos escondidos. Os filmes da Marvel, por exemplo, até um determinado ano aparecia lá um dos seus autores, né, os criadores, que é o Stan Lee, aparecia, que o dali era um easter egg, né, é uma surpresinha. E essa expressão, ela vem, literalmente significa ovos de Páscoa. Sei como é que você era criança? Eu venho de uma família que meus pais eram católicos, né? Tinha todas aquelas tradições. Então, quando falava de Páscoa, a gente lembrava de quê? De ovo de Páscoa, de chocolate. Então, eu lembro que eu era criança, eu saía domingo de manhã, aí eles falavam, vem cá buscar seus ovinhos. Aí saía eu, minha irmã, meus primos, aí tava avó, tio, pai, mãe, e a gente olhava ali no meio do quintal, procurava atrás das plantas e tal, achava a caixinha de chocolate, achava o bombonzinho, e era uma alegria, né, buscar aquilo. Eu, tendo filhos, né, eu acabei gerando essa expectativa neles, né, não da Páscoa, mas toda vez que a gente fazia um aniversário, eles muito novinhos, eu nunca entregava o presente, eu escondia dentro de casa, botava atrás de um armário, falava, hoje é teu aniversário, vai buscar aí o seu presente. E era mais legal a procura até do que o presente em si. E eles já ficavam ansiosos. Eu colocava pistas na casa, ele ia de um lado e buscava de outro, tá quente, tá frio. E quando achava, era aquela maravilha. Eu acredito que a gente tem um pouquinho do DNA de Deus, porque Deus gosta de fazer essas coisas, de esconder presentes pra gente. Deus gosta de fazer surpresas para os seus filhos. A Bíblia diz que Ele tem para nós os tesouros da escuridade, tesouros que são escondidos, porque tudo aquilo que é valioso, Ele não está às claras. Tudo aquilo que Ele é valioso, você tem que procurar, você tem que buscar, Ele está escondido. Você tropeça em pedra, areia, e não tem muito valor, mas o petróleo está lá debaixo da terra. Tudo aquilo que é valioso, Ele está escondido, é difícil de achar. E a Bíblia vai falar sobre isso. Inclusive em Provérbios vai dizer que a glória de Deus é encobrir as coisas. Essa é a glória de Deus. Então Ele tem prazer de colocar presentes, fazer surpresas para o povo de Deus. E eu digo isso porque esse texto me parece uma surpresa. No meio de genealogia, para você que teve paciência de ler, para você que pagou o preço de ler nome por nome, versículo por versículo, de repente você é brindado com 2 versículos que são uma chave, que são um presente, que são um tesouro de Deus para as nossas vidas, que é a história desse rapaz, dessa pessoa, desse sujeito chamado Jabes. Jabes. Pastor, por que você está dizendo que é uma história? Eu já ouvi falar que é a oração de Jabes. Eu já ouvi falar sobre uma oração, mas eu nunca ouvi falar de uma história. Pois é, mas aqui ela fala de um início e ela fala de uma conclusão. Pastor, onde você está vendo início aqui? Bem, o versículo de número 9 está falando como foi a sua concepção, o seu início. Até porque que ele tem esse nome? Jabes. Jabes significa dor. Pastor, como é isso? A Bíblia vai dizer sobre a maneira que ele vem ao mundo e como a mãe coloca esse título sobre ele. Então, a primeira lição que a gente tem aqui é que, às vezes, né, as nossas histórias são marcadas por inícios difíceis. Às vezes, as nossas origens são muito ruins. Jabes é o símbolo das pessoas que começam de uma maneira complicada a vida, os negócios, qualquer empreendimento.
Porque a Bíblia não vai dizer aqui sobre a vida de Jabes, a gente não sabe sobre a infância dele. Pastor, como é que era a infância de Jabes? Não sei. Tinha amigos? Não sei. Onde estudou? Não sei. Pastor, qual era o time de Jabes? Não sei se ele era tricolor, palmeirense, sofredor vascaíno, né? Não sei. Mas a gente não sabe de nada. Eu só sei como ele veio ao mundo e foi um momento assim muito, muito difícil. Se o autor desejou falar sobre uma pessoa e colocar essa observação, é porque essa era a observação importante que a gente precisava saber. Nada que está na Bíblia está por acaso, nada que está na Bíblia está por sorte, nada que está por aqui foi por distração. Isso aqui tem propósito. Agora ouçam aqui, o nome Jabes significa dor. Por quê? Porque foi assim que foi a sua concepção. Até então você pode pensar, sim, pastor, o que isso aí tem de mais? A mãe dele sofreu, né, teve um parto, né, doloroso, né, comum, e esse foi o nome dele. E aí tem duas coisas para a gente pensar. Primeira coisa para a gente pensar nisso. Os partos naquela época não são como os dos dias de hoje. Como é que são os partos hoje? Né? Em alguns lugares, em alguns momentos, hoje nós temos a cesariana, né? Bendita cesariana. Então, quando a mulher está para ter o filho, né, está chegando no final, o médico faz a contagem, ó, você vai ter entre o dia tal e dia tal. Vamos programar aqui a vinda da criança? Lembro que a primeira vez que eu percebi isso foi com a minha sobrinha, né? E a gente foi já no dia certo, no horário certo, era um sábado, todo mundo certinho ali, sentava numa sala confortável, aparecia no telão, o pai vai lá e filma, os outros, né, tem todo aquele aparato, tem bombom ali, né? A mãe toma anestesia. Gente, hoje é outro sistema. Naquela época, todos os partos eram o que a gente chama de parto normal. Então, quando o texto está dizendo que ela teve dificuldade, sentiu dor no nascimento, então é algo muito fora da curva, porque todos eles, na verdade, eram normal, eram partos normais. Todos eles tinham que ter que fazer, né, toda aquela força, todo aquele aparato, era difícil. Segunda questão, a Bíblia não diz, né, quantos, mas a Bíblia diz que eles tinham irmãos. Você sabe que naquela época as famílias tinham muitos filhos, né? E agora exatamente ele, tem o nome de um parto doloroso. Então significa o que diante disso? O que a gente pode entender? Que a dor dele foi acima do normal, foi acima dos irmãos, foi um caso atípico, foi algo bem complicado e algo bem doloroso. Agora ouça, o que isso tem a ver com a nossa vida e com a minha vida? O que Deus está nos comunicando? É que tem pessoas que são marcadas por inícios muito dolorosos. Muito dolorosos. Como é que foi o seu início? Tem início de muita gente aqui que é início marcado por escassez. Quando você vai lembrar e revisitar a sua infância, o que você vai descobrir? Que tinham amigos que tinham determinados brinquedos que você não podia ter. Eu queria, quando eu era mais novo, ter o castelo do He-Man. Mas era caro demais, eu nunca tive. Aí minha mãe fez um de isopor, até hoje eu lembro, né? Ela toda feliz da vida, e sabe como é que é a filha olhando... Tem filhos que tem, ou de repente era uma roupa, que algum amigo seu, era uma roupa da moda, era o chinelo da moda, era o tênis da moda, né? Que as pessoas tinham, que as crianças tinham. Hoje talvez seja o celular da moda, né? Hoje talvez seja a tecnologia da moda, mas essas coisas vão marcando as infâncias. Talvez uma família que você nunca teve, um pai presente que você nunca teve, né? Algumas facilidades da vida que foram mais difíceis para você, um apelido na escola, um apelido na rua. E teve gente que foi agredida mesmo, não só na rua, mas dentro de casa. Quando você revisita o seu início, a sua infância, os seus primeiros momentos não são legais, não são boas histórias. Você prefere até deixar lá do passado. E essa é a história desse homem. Coisas que foram doloridas na sua infância, que marcaram e perpetuaram na sua vida. Talvez tem gente aqui que a família e o início foi muito legal, mas eu sei também, se eu der o microfone, alguém vai dizer: meu pai era beberrão. Eu só queria ter uma família que fosse presente, que estivesse comigo nos momentos difíceis. E eu aprendi no meio da dificuldade, eu aprendi no meio da dor. Comecei a empreender e foi muito difícil, todo mundo me abandonou, as pessoas não acreditavam em mim. Se eu lembrar do meu início, foi um início muito doloroso.
Mas o que eu tenho para dizer para você que, baseado já nesse texto, é que as suas dores não vão marcar para sempre, não vão te definir. As suas dores não vão definir a sua vida, mas é aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Em João capítulo de número 20, Jesus ressurreto aparece no meio dos seus discípulos, estão com medo, será que és tu mesmo, Senhor? E ele fala, sou eu mesmo. Ele mostra as mãos, haviam as marcas dos cravos que ele foi pregado, e as pessoas entenderam que era ele, mas ninguém mais fez um culto ao cravo, ninguém mais lembrou dos seus cravos, ninguém estava feliz pela coroa de espinho, mas nós celebramos não um Cristo morto, não um cordeiro que está morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ele não é marcado simplesmente pela morte, nós não estamos aqui pela morte de Jesus, mas porque ele ressuscitou no terceiro dia. Grandes homens morreram, grandes homens deram a vida, mas só Jesus voltou. Nós celebramos coisas muito maiores. Você não vai ser marcado por dores, você não vai ser marcado por cicatrizes, você não vai ser marcado por coisas que te feriram, mas por coisas que Deus vai te fazer superar e viver em Cristo Jesus. Tem novidade de vida para você nesse Aviva. Deixa eu te dar uma boa notícia, Deus vai fazer coisas diferentes e vai apagar lembranças amargas da tua vida, em nome de Jesus. Só quem está comigo, glorifique ao nome do Senhor. Agora, pior que uma origem difícil é ser perseguido por essas dores e por essas lembranças. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, vamos lá, parto normal. A mãe tem uma dificuldade, eu não sei como é que foi, se durou muitas horas, se perdeu muito sangue, se ficou entre vida e morte. Eu não sei como é que foi o negócio, mas parece que foi muito doloroso e foi muito difícil. Só que depois que tudo acaba e a criança está no colo, o que a gente faz? A gente esquece tudo e vai viver um novo tempo. Não é assim? Você passa um monte de dificuldades, né? Poxa, foi difícil pagar, mas quando você consegue pagar, glória a Deus, agora está tranquilo. Não foi difícil chegar nesse local, foi muito penoso, mas quando você chega, agora eu vou aproveitar, glória a Deus, vou curtir, eu vou aproveitar essa conquista. Agora, esta mãe, interessante, esta mãe, que a Bíblia não diz o nome, assim que a criança nasce, que ela está viva, o que ela faz para coroar toda aquela dor? O nome dessa criança vai ser dor. Vai ser Jabes. Ela coloca o nome da dificuldade na criança. Pastor, e o que isso tem de mais? É que com esse tipo de atitude, com essa ideia mirabolante, sabe o que ela acabou de fazer com a vida dessa criança? Marcou ele para sempre. Porque o nome acompanha para sempre. Você muda de local, você muda de roupa, você muda o cabelo, mas o nome não muda. E naquele tempo antigo não tinha sobrenome. Naquele tempo antigo, o seu nome era o seu cartão de visita, era a sua identidade. Quem é a pessoa? Quando você dava o nome, você dava o seu credencial. É por isso que Deus às vezes trocava o nome de alguém, porque estava mudando todo o contexto, estava mudando aquilo que ele era, estava mudando a sua essência. Você era Abraão, mas agora será pai de multidão, seu nome será Abraão. Você era Jacó, era enganador, suplantador, mas agora você será Israel, porque lutaste com Deus como príncipe e prevaleceste. O nome era a identidade da pessoa. E a mãe está dizendo, sua identidade, o seu cartão de visita para sempre é aquele que causa dor, aquele que promoveu dor. Você já parou para pensar nisso? Aí você quer se relacionar com... Ixi, lá vem aquele dali, esse daí é complicado. Aonde ele chega é problema. Ó, o nome dele é causador de dor, hein? O nome dele é dificuldade. Ó, tu vai fazer negócio com ele? Ele é encrenqueiro. Cuidado, não se aproxima não. O histórico dele é muito ruim. Você já sabe de onde ele veio? Você sabe de que bairro saiu? Você sabe a rua que ele morava? A ficha dele é suja. A vida dele é complicada. A história dele é penosa. Eita, se eu te contar o que essa pessoa já fez. E ela é marcada profundamente por esse tipo de coisa. Tem gente que é marcada. Tem gente que é marcada pela família. Tem gente que é marcada por onde veio. Tem gente que é marcada pelos erros que vão perpetuando e as pessoas vão lembrando e aquilo parece que vira um rótulo na tua vida, que vira uma cicatriz para todos verem, que é um outdoor falando de você. E as pessoas te rejeitam, não querem você, não querem a tua vida, não querem negócio, não querem amizade, não querem relacionamento. Afinal, ele já traiu, ele já errou, ela já falhou. E essas marcas vão ficando profundamente em você. O que esse texto aqui me mostra? Me mostra uma outra coisa. Que às vezes nós somos vítimas de coisas que nós não escolhemos.
Nós somos vítimas, às vezes, de uma vida que a gente não escolheu. Eu te pergunto, qual é a culpa que uma criança tem de ter dificuldade no parto? Primeiro, nem pediu para nascer. Ela não falou, eu quero nascer, tá? Eu poderia ter escolhido um parto. Não, a criança é completamente inocente. Mas ela recebeu esse carimbo que a vida lhe proporcionou e entregou para ela. E a gente tem essa mania de tentar descobrir problemas e erros e marcar a vida de uma pessoa. João capítulo número 9, os discípulos vêm para Jesus, vem uma criança cega e fala, Senhor, diz aí quem pecou. Foi ele ou foi seus pais? Eles já queriam atribuir para uma criança um pecado. Deve ter errado em alguma coisa, hein? Não sei, essa criança, bebezinho, deve ter feito alguma coisa errada. Tem pecado para isso acontecer? Essa era a ideia das pessoas, essa era a ideia do mundo que a gente vive. E tem gente que vai ser marcado para o resto da vida. Você não escolheu ouvir de um lar sem condições. Você não escolheu não ter acesso a estudo. Você não escolheu não ter acesso a afeto. Você não escolheu ter nascido num lar bruto, onde tudo era resolvido no grito, e hoje você nem sabe por que você resolve as coisas assim. E a Bíblia está mostrando que isso vai ser carregado durante toda a sua vida. É o nome dele. Aonde ele chega, ele tem esse legado. Tem pessoas que têm um legado e que carregam da sua vida, que fora da sua forma de ser estruturado, então da sua tenra infância, ela cresceu disso, foi o que ela recebeu. Ela não escolheu, ela recebeu. Por que você é assim nervoso? Porque tu foi criado desse jeito. Por que tu quer tomar vantagem de todo mundo? Por que aquele sujeito é malandro? Porque ele aprendeu quando era mais novo que se ele não fosse esperto, ele ficava para trás, era questão de sobrevivência. Só que ele levou isso para a vida inteira e achando que isso era um modo de viver, é um modo operandi. Por que ele é agressivo? Porque na sua casa ele só recebeu agressão. Agressão física, agressão psicológica, agressão de palavra. E ele é assim, é nervoso e briga. É uma pessoa dura de vida. E a gente vai carregando essas mazelas, essas dificuldades, esse comportamento de defesa o tempo inteiro. Alguém está me atacando, alguém está contra mim. Ele é malicioso, ele tem dificuldades de se relacionar. Frieza. Por quê? Porque nunca recebeu carinho. E ele só aprendeu a ser assim. Só isso. O registro de vida dele é trabalho. É assim. E a demonstração, aquela demonstração muito fria. Mas quero te dizer uma coisa. O evangelho chega na nossa vida para mudar tudo. O evangelho chega para mudar tudo. Pastor, mas para mim não tem jeito, eu fui criado assim. O evangelho tem poder de mudar a essência do homem. O evangelho não quer mudar a sua roupa. Jesus não quer que você use uma roupa diferente. Jesus está preocupado que você usa brinco ou não usa brinco. Se usa o cabelo maior, se usa o cabelo melhor. Ele está preocupado com o teu exterior. Jesus está preocupado com o teu interior, com aquilo que vai lá dentro. Aquilo que o homem não muda, que a loja não muda, que a cultura, que a sociedade não muda, mas Jesus pode mudar. Jesus pode mudar e pode transformar. Você aprendeu a vida inteira que o homem bruto, ele tem prioridade, ele ganha as coisas. Aí Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se alguém te bateu de um lado da face, oferece o outro. O que Jesus está dizendo? Sou eu que cuido de você. Até hoje você cuidou de si, até hoje você aprendeu a se virar sozinho, mas agora Jesus está dizendo, se tu me receber, e todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E filho de Deus é cuidado por um pai amoroso. Ele cuida de você, ele cuida do seu coração, dos seus projetos. Você entendeu que a vida era dos maliciosos, a vida era dos espertos. Aí Paulo vai dizer, despojando-vos de toda malícia, um coração aberto. Jesus está dizendo, deixa eu tomar conta da tua vida. A partir de hoje, nesse Aviva, ele está dizendo, entrega o teu controle para mim, e você vai ver onde você vai chegar. Até hoje você teve que lutar, até hoje você teve que agir pelas suas próprias mãos, mas coloca o controle na minha mão, que eu faço coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Diz para quem está pertinho assim, só uma vez, com vontade, diz assim, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus.
E só quem acredita nisso, dá um glória a Deus bem alto. Olha o que esse texto vai dizer. O sujeito que encontra-se nesse caminho, né, em dificuldades, uma criação difícil, marcado por um nome doloroso. Então ele tem 3 opções. Quantas opções? Quantas opções? Talvez você encontre mais, mas eu encontro aqui 3 opções. Quais são as primeiras opções? Qual é a primeira opção? Primeiro, deixar tudo como está. Fazer nada. Eu nasci desse jeito, meus irmãos são todos assim, na minha região que eu moro, todo mundo age dessa maneira. Eu acho que a gente vai terminar a vida desse jeito. Tem gente que é assim, que está resignado, que está conformado com tudo que está acontecendo com a vida que vive. E acho que vai ser eternamente desse jeito. Não, até hoje não mudou, não muda mais não. Essa é uma atitude. Segunda atitude, tem pessoas que se revoltam. Por conta daquilo que receberam, querem devolver. E às vezes com mais agressividade. Seria um criminoso, se transforma num criminoso. Porque a vida me machucou. Eu vou machucar também. Eu aprendi isso na minha casa, eu sofri. Tu vai ver, até involuntariamente, ele replica esse comportamento nos outros, e às vezes até dentro de casa. Ele transforma essa revolta, se transforma uma pessoa amargurada. Agora tem uma terceira opção. Qual é a terceira opção, pastor? Ele pode decidir não se conformar, ele pode decidir não se revoltar, mas ele pode entender que em Deus ele pode ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou trazer uma virada, uma mudança, porque eu acredito que um Deus que muda as coisas. Pastor, mas você quando era mais novo, seu pai nunca te abraçou. Legal, mas agora eu vou abraçar meu filho como nunca fui abraçado na minha vida. Pastor, mas você está dizendo que você nunca recebeu um presente quando era novo? Pastor, eu nunca recebi o presente que eu sempre imaginei, mas eu vou dar um presente que eles sempre sonharam, porque eu vou me realizar neles. Eu vou fazer diferente. Pastor, tudo aquilo que você não teve, irmão, tudo aquilo que você não conquistou, eu vou proporcionar para que seus filhos, para que meus filhos tenham. E eu quero dizer, e eu quero liberar essa palavra, seus filhos vão chegar muito mais longe do que você. A sua próxima geração vai experimentar coisas que você não experimentou. Eu quero dizer que o nosso Deus trabalha em escala de grandeza, e aquilo que você não viveu, e aquilo que você não teve oportunidade, os seus filhos vão colher, porque não tem semente que cai em terra e morra. As sementes vão frutificar o seu tempo. Tem fruto que você vai comer, que você vai usufruir, mas tem coisas que a próxima geração que vai viver e vai colher. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Seus filhos não serão menores, seus filhos não serão piores, seus filhos não serão uma decepção para você. Não, pelo contrário, você vai ter orgulho da tua casa, e eles vão muito mais longe para a glória de Jesus Cristo. Se Jabes tivesse que escolher ou pensar em alguma coisa para a sua vida, o que ele ia pensar? Se você fosse uma pessoa do mundo aqui, se você estivesse fazendo um curso, ele ia dizer assim: Jabes, faz o seguinte, quer mudar de vida? Quero, vai trabalhar, vai estudar, vai se relacionar de novo, faz a tua parte, faz as coisas que você tem que fazer, e tudo isso está muito certo. E tudo isso está muito legal. Só tem um problema. É que Tiago, lá no capítulo 4, a Bíblia vai dizer assim, sobre a presunção humana. Se você um dia disser, vou para aquela cidade, vou passar um ano, vou comprar, vender, empreender, vou colher os meus lucros, aí a Bíblia diz assim, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe qual é o futuro. Antes de dizer que você vai lá fazer algo, você deveria dizer assim, se Deus quiser, eu vou empreender. Se Deus quiser, eu vou me mudar. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, isso vai acontecer na minha vida. Jesus diz em Lucas, um texto muito interessante, diz assim, a vida do homem não consiste nos muitos bens que ele possui. E ele conta uma história. Ele fala assim, certo homem que tinha muitos bens, que tinha os celeiros, diz assim, vou destruir esses celeiros, vou construir outros para guardar os meus bens. E ele amplia os seus negócios, ele constrói mais celeiros, e ele tem abundância, e ele diz assim, quando estiver bem cheio, quando estiver bem abastado, eu vou aproveitar a minha vida, e vou dizer, alma, aproveita, regala-te, né? Aproveita que agora está tudo tranquilo e preparado. Aí Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a sua alma. E aquilo que você acumulou, para quem está preparado, o que ele está dizendo? Você trabalhou, vai deixar para outro.
Porque você não tem o controle do futuro das coisas. O que a Bíblia está dizendo? Que trabalhar, que se esforçar, que estudar, tudo isso está muito correto. Mas acima de tudo, ele está mostrando que você precisa ter a dependência da pessoa certa. Você não tem todas as variáveis, você não controla o tempo, você não controla o futuro, você não controla a economia, você não controla o coração das pessoas, você não sabe o que vai acontecer, você não controla o seu corpo, você não controla nem o teu tempo de vida. Jesus diz no Sermão do Monte que qual de nós, com todas as nossas preocupações, poderíamos aumentar um côvado ao tempo da nossa vida. Ou seja, o dia que tiver que acontecer, vai acontecer e você não consegue estender isso. Então, antes de depender das coisas, antes de depender das pessoas, antes de depender da economia, antes de depender da política, antes de depender dos teus contatos, antes de depender da tua mente, dependa de Deus. Dependa do Senhor. É o que Jabes fez. O que mudou da vida dele? A Bíblia diz que diante de toda uma vida ruim, ele invocou ao nome do Senhor. Ele buscou em Deus. Ele sabia que havia um Deus que ele servia, que era o Deus de Israel. A Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel. O que significa o Deus de Israel? O Deus dos seus pais, o Deus da sua família, o Deus do seu território, o Deus que tem história, o Deus que fez na vida de um monte de gente. Ele entende? Se fez na vida de vovô, se fez na vida de tataravô, se fez na vida dos patriarcas, se fez no tempo passado, pode fazer na minha vida também. Eu vou invocar esse Deus, eu não vou depender da minha sorte, da minha inteligência, da minha força, mas eu vou depender de Deus. Será que alguém aqui depende de Deus nessa noite? Será que você veio nesse Aviva buscar com fome a presença daquele que pode todas as coisas? Tem 3 textos na Bíblia que tem algo em comum. Quantos textos? E eu vou dizer para você, Joel capítulo 2, versículo 32. Atos capítulo 2, versículo 21. E Romanos capítulo 10, versículo 13. Pastor, o que esses 3 textos têm em comum? A mesma frase. Qual é a frase? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Jabes entende? Será que alguém com histórico como eu, alguém que causou dores, alguém que tem uma vida miserável, alguém que tem esse cartão de identidade, esse currículo tão ruim, ele pode ter esperança? E ele toma atitude. E ele toma atitude de invocar o nome do Senhor. E a Bíblia não está dizendo que alguns que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Que uma parte daqueles que invocarem o nome do Senhor vão ter êxito. Que alguns selecionados vão conseguir alguma coisa. A Bíblia diz que todo aquele que invocar, eu não sei de onde você veio, se é a Zona Leste, se é a Zona Norte, se é a Zona Oeste, se é a região metropolitana, se tu se mudou para São Paulo e veio do Nordeste, do Norte, do Centro, do Sul, se você é de outro país, eu não sei a tua origem, não sei a tua família, não sei teu CPF, não vou dizer teu CPF, não vou revelar teu CPF, mas uma coisa eu sei, que independente de onde você veio, do teu histórico, do seu passado, do seu nome, da sua família, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, mas eu tenho um passado difícil vindo crime, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, há um histórico de lesbianismo profundo e que me marca, eu tenho cicatrizes que me dão nojo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, meu histórico é que eu tive relacionamentos ruins, eu abusei de gente, eu fui uma pessoa má, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vim de fracasso em fracasso, eu decepcionei muita gente, já troquei 3 vezes de igreja, já troquei de pastor, já troquei de local, não aguento mais. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para cada desgraça, para cada pecado, para cada mazela, para cada flecha, para cada frustração, para cada decepção, eu tenho uma palavra para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você entendeu, em nome de Jesus.
Significa que quanto mais pesado, mais a graça atua. Quanto mais complicado o negócio, mais Deus gosta. Quanto mais impossível parece, mais Deus vai perverter essa situação para a glória dele. Alguém vem participar desse avião falando, eu vou lá participar, mas eu sei que eu não sou nem digno de estar ali no meio. Eu sei que nem pra mim não dá não, pra mim não dá coisa nenhuma. Deus te achou aí, tá falando, vai refazer a vida, vai reestruturar sim. Eu tenho projeto novo, eu tenho vida nova, eu tenho relacionamento novo, eu tenho ministério pra você. Não vai ficar desse jeito. A palavra aqui é invocar. Diga assim, invocar. É interessante que invocar, ela tem algumas versões. Por exemplo, Almeida Revista Atualizada, é invocar. Bíblia King James, invocar. Versão Almeida Revista Atualizada, é invocar. Mas aí, curiosamente, fui observar outras traduções de Bíblia. Diz que Jabes invocou o nome do Senhor. Só que quando você chega, por exemplo, numa versão... a versão dos dias de hoje, uma NVI, se você tem uma Bíblia NVI, você leu aí, orou. Jabes orou. Aí parece até que é a mesma coisa. Mas a versão que eu estudo, que eu gosto muito, que é Almeida, edição contemporânea, diz assim, que Jabes clamou ao Senhor. Então tem passagem que diz que invocou, tem passagem que diz que orou, e tem passagem que diz que clamou. Qual a diferença de clamar para orar e invocar? É grito. Voz alta. E quando você vai estudar, o sentido da palavra é exatamente esse. Cabe ali dentro daquela palavra, grito, voz alta, explosão. Pastor, mas por que isso? E agora me desculpe, assim, os tradicionais, e eu tenho o maior respeito por todos, mas tem hora que tem que ser no grito. Tem hora que para você vencer, você vai vencer só a base do grito. Que é isso, pastor? Isso aí nem bíblico é, não? Abra a tua Bíblia lá em Josué. Olha os primeiros capítulos. O povo de Israel está entrando na terra. Primeira cidade fortificada, Jericó. Jericó é uma cidade poderosíssima e era cercada por muralhas. Não é muro, é muralha. Qual a diferença? É que muro você levanta ali com tijolos, você empurra, ele cai. As muralhas, e aquela muralha específica era tão extensa, era tão larga, que a Bíblia diz que tinha uma casa que era construída ali no meio, que foi a casa de Raabe. Então era algo muito, estruturalmente muito grande. Israel não tem armas. E eles precisam entrar e falam, como é que a gente vai vencer isso? Humanamente é impossível a gente invadir esse território, essa cidade. Aí Deus falou, deixa comigo. Faz o seguinte, dá 7 voltas na cidade. Não faz sentido nenhum. 7 voltas. Bota todo mundo ali, bota o sacerdote, vai ali na frente, todo mundo vai dando volta. E quando terminar as 7 voltas, aí se obedece a um comando. E dentro desse comando eu quero que vocês gritem. Grita. Gente, o que um grito vai fazer com uma muralha? O que o grito vai fazer com essa... Não, confia em mim. Toca a buzina, grita, faz barulho. E a Bíblia diz que quando eles dão as 7 voltas, eles começam a gritar, as muralhas desabam, de um dos maiores milagres da história. O que Deus está dizendo? Tem hora que a gente tem que obedecer a Deus. Eu sei que tem hora que quando a gente vai orar, não sai nem palavra da nossa boca, a gente só tem lágrimas. Mas até nessa hora Deus intercede, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Mas tem horas que Deus quer, e tem horas que você precisa vencer a base do grito. A Bíblia diz que teve um homem que ele venceu no grito. Jesus está passando, multidão ali, e aí ele fala, é a minha última chance. Por quê? Porque ele ouviu, ele era cego, ele ouviu que o Filho de Deus estava passando ali, e ele fala, é a minha única oportunidade. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, ele estava gritando, e o texto diz que todo mundo fala mais baixinho, ei, não incomoda, ou ninguém vai te ouvir, tem multidão. E aí que ele falava mais alto, ele é abusado mesmo, é igual você quando está cheio do poder de Deus, abusado. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia
de mim. E aí aquele certinho fica em postura, mantém a postura, fica direitinho. E ele não quer saber de nada, sabe por quê? Porque quem está passando desespero sabe onde o calo aperta, sabe quando o papato dói, sabe quando tem pedra ali. Só você sabe a dor que você sente. A sua dor é a minha é a minha. Você sabe o que você está passando e você sabe que você precisa buscar. Tem horas que precisa ter intensidade. Busca, entrega. Fala para quem está pertinho de você. Às vezes tem que ter intensidade. Intensidade, intensidade, intensidade. Nem sempre vai ser no intelecto, nem sempre vai ser do jeito. Às vezes vai ser na força. E no mundo espiritual é assim. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus, o reino dos céus é tomado à força. Às vezes vai ter que ter força. Eu me lembro, dirigi uma igreja, estava na outra igreja ali, na região de Santana de Parnaíba. E a gente tinha uma sala de oração antes dos cultos, né? E a gente botava as pessoas, uma equipe para orar. E um grupo, 1 hora antes, dobrava os joelhos. As irmãs levavam as almofadinhas ali, dobravam os joelhos, começavam a buscar. E orar pelo culto. E aí orar pelas suas necessidades também. Um dia uma irmã entrou, Dela irmã Cássia. Hoje eu lembro disso. Deve ter uns 4 anos, mais ou 4, 5 anos. E ela era separada, o marido a deixou. Marido muito rico, poderoso demais daquela região. Muito, muito poderoso. E ela tinha uma filhinha de 5, 6 anos, mais ou menos. E ela não via a filha há muito tempo. Porque separação, e ele conseguiu, né, de forma com liminar, juiz e tudo, que a mãe não conseguisse ver os filhos. E ela pobre, marido rico, poderoso, influente, conhecia gente de todas as esferas, não posso dar detalhes, mas... E ela desesperada, ela sempre, pastor, ora pela gente, ora por mim. Um dia, irmãos, eu lembro, era um culto de meio de semana. Eu não me recordo se era a escola da palavra, culto da palavra, se era culto da vitória. Eu sei que ela chegou 1 hora antes, pegou a sua almofadinha, foi lá, botava a almofada para dobrar, para não doer o joelho, e começou a orar. Irmão, mas nesse dia, essa irmã gritava tanto lá de dentro, pedindo para Deus fazer justiça, para Deus agir. E foi uma coisa tão fora do comum, que parecia que tinha uma multidão dentro daquela salinha. Eu falei, meu Deus, o negócio hoje tá... E ela esmurrava e batia, e chorava e gritava. Acabou o tempo, ela saiu de lá, eu lembro que ela estava suada, almofadinha, assistiu o culto, foi para casa, chorando, toda molhada, em lágrimas. Hoje, em poucos dias depois, ela vai na igreja, e ela diz, pastor... Deixa eu te contar um negócio. Você já entendeu. Ela teve a guarda-filha de novo. Mas o que foi extraordinário ali? Ela contou que havia um juiz que estava sobre esse caso. Marido poderoso, ela não tinha acesso a nada, ela não tinha mais o que fazer. E ela orou. Sabe o que aconteceu com esse juiz? Ele teve um problema no coração, problema de saúde. Foi afastado de todas as atividades. Entrou um outro juiz no local, que deu a sentença para ela. E o que foi extraordinário? Que o dia que ele teve o problema foi o dia que ela se debulhou em oração. Quando o povo de Deus se volta em intensidade, os céus se movimentam pela nossa vida. Os céus agem. Os céus reagem pela nossa ação. O céu quer reagir mediante aquilo que você faz ou aquilo que nós fazemos. Irmãos, às vezes é intensidade. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que é coração aqui, irmãos? O que é todo o vosso coração? Não é toda a vossa cabeça, não é todo o vosso intelecto, não é toda a vossa axiologia, é todo o vosso coração. Tem horas que tu vai ter que dar um pouquinho mais, tem horas que você vai ter que clamar um pouquinho mais, tem horas que você vai fazer um pouquinho mais. É paixão, é entrega, é devoção, é isso, é se colocar os pés na cruz. 3 anos e meio atrás, 3 anos e meio atrás, mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos atrás, a gente passando um processo lá de dificuldade, doença, os irmãos sabem.
E aí meu mais velho, que até então problema nenhum. E ele começa a ter um monte de problema de saúde. Quais eram os problemas de saúde dele? Intercorrentes. Ele começava a passar mal. E ele ficava muito fraco. E a urina começava a mudar de cor. Aí internava. Ninguém descobriu o que era. Uma vez, duas vezes. Perdeu aulas. De semana. A gente já ficou assim... cliente VIP do Sabará. Porque era um hospital de criança, referência. Então a gente saia lá de Barueri, de Santana de Parnaíba, né? Até que indicou tá aqui, né? O pastor, que tá meu amigo, o Eduardo. Aí ele indicou, vamos lá no Sabará, referência para criança. Aí ficava uma semana ali, ninguém descobria e tal. Eu lembro que da última vez a gente lá, aí começa a fazer exames, dizendo, não é possível, o que está acontecendo com essa criança? Aí ele começou a não desenvolver. Aí vem a médica, tem médico, irmão, que é do capiroto, irmão. Vou falar aqui. Não pudor nenhum. A gente de madrugada, cansado, fez um monte de exame. Falei, papai, mamãe, teu filho tá com problema aí no rim. Talvez falência renal. Eu falei, gente... E a gente tomou aquele pancada. Irmãos, foi a primeira vez que eu fiquei revoltado. Assim, com esses diagnósticos. Eu normalmente ficava triste, ficava preocupado. Mas nesse dia me deu uma revolta. Vou falar a verdade, fiquei revoltado. Falei, não aguento mais passar por essas coisas. Fez todos os procedimentos lá, tinha que esperar o tempo passar. O que acontecia com o Gui? Toda vez que ele pegava alguma infecção, aquilo dali ficava cada vez pior, volumava, né? E ele dava essas reações, descompensava todo o sistema dele imunológico e ia para as... né? Perdia proteína na urina, daqui a mãe, sangue, essa coisa toda. Isso continuou a acontecer, perdeu aula, aí tem um ano mais ou menos... né? Parou de acontecer depois de uns meses. A gente avisava já na escola, se ele começar a faltar, isso tem um motivo, tá? É porque tem esses diagnósticos. A gente levou ele aqui no hospital Edmundo Vasconcelos, aqui em São Paulo, na época a gente ainda morando lá, ele fez uma biópsia, tirou um pedacinho do rim, e aí detectou que ele tinha, qual é o nome do negócio? Glomerulopatia por IgA, né? Um nome bonito, né? No meio dessas genealogias aqui, parece até um nome dessa aqui. Azuba gerou glomerulopatia por IgA. Eu nunca nem ouvi falar disso. O que acontece? Que descompensa e dá problema, e rim, e não sei o quê. E aí, por fim, 1 ano e meio ele teve de novo. E ele estava estudando no colégio aqui pertinho, né? Aqui na Vila Prudente, né? De novo internado, de novo. Falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Não aguento mais. E aí eu falei, a gente vai para a guerra de novo. Eu vou para a guerra. Pastor, o que é para a guerra numa situação dessa? Falei, eu não vou comer enquanto Deus não me dá uma vitória aqui. Porque jejum é isso aí, meu irmão. Primeiro dia só água. Segundo dia só água. Terceiro dia só água. Quarto dia só água. Até Deus fazer um milagre a me responder. Quarto dia. Eu esqueci de trazer a foto. A urina dele, ela ficava da cor da Coca-Cola. Aí ele deitado lá, quarto dia. Irmãos, uma convicção de fé, uma convicção de mexer com o céu. De novo, eu não sei o que aconteceu, mas no mundo espiritual alguma coisa aconteceu. E ele começa a regredir daquela questão, e ele começa a melhorar. Quando a gente está saindo, um dia depois, tudo vira ali, o diagnóstico, ele começa a ficar bom. Recebo uma mensagem do irmão da igreja, falando, pastor, tive uma visão com o Senhor. O que é? Era uma seta no teu filho, e Deus arrancou e quebrou aquela seta. Nunca mais ele teve essa coisa. E ele começou a crescer, tá crescendo, tá em nosso meio, mexendo na mídia, tirando foto. Você sabe qual é a diferença de Jabes para os outros? É que ele se posicionou. Sabe qual é a diferença para a tua vida e para outros? É que assim como os irmãos de Jabes ouviram falar do Deus de Israel, muita gente ouviu falar do Deus de Israel, mas Jabes se posicionou e falou, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou me posicionar em Deus. Sabe por quê? Coisas acontecem na nossa vida, a gente não se posiciona, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não faz a campanha, a gente não vai até o último limite que a gente pode, a gente não faz, mas a gente quer o limite de Deus, e Deus está chamando a gente para um lugar mais profundo. Vai mais profundo do rio, vai mais profundo do rio, vem mais para dentro, porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida.
Eu não sei, para alguém aqui, Deus está falando, tu vai descer as águas do batismo, e está a hora de acabar com essa palhaçada, te passa batismo e vem batismo, e passa batismo e vem batismo, você deixa para a próxima, Deus está falando, eu estou dando um limite disso, eu estou dando um limite dessa tua vida, que tu está brincando, sabe que tem dom, sabe que tem talento, sabe que foi chamado, e vai dizer, um dia eu volto a trabalhar na obra de Deus, um dia Deus está falando, para com isso, porque eu estou te vendo, e eu estou te dando um ultimato na noite de hoje, é noite de mergulhar, é noite de tomar decisão, é noite de falar, é hoje, é xarabadeira. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Irmãos, em nome de Deus, levante uma das mãos. Exatamente agora é liberado sobre esta casa uma graça, uma unção de recolocação, de restauração e de vida. Algemas sejam quebradas, amarras sejam quebradas. Recebe graça de Deus agora. Volte a andar de novo. Volta a caminhar de novo. Volta a andar. Volta aos caminhos, volta ao propósito, volta àquilo que Deus criou para você ser, em nome de Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, primeira coisa que ele pede assim, ele pede, eu quero a tua bênção, que o Senhor me abençoe, porque ele entende que se a bênção de Deus estiver com ele vai poder todas as coisas, porque quando a gente consegue as coisas através do nosso entendimento, do nosso conhecimento, a gente recebe e perde. As coisas podem dar certo e depois dar errado, mas a Bíblia diz, Provérbios 10:22, que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus fala, eu que vou fazer, fica tranquilo, não tem retaliação, não tem problema, o diabo não vai tirar da tua mão, ele não vai colocar na tua vida para tirar de novo, ele não vai te promover, te levantar para depois te vergonhar, pelo contrário, a bênção que vier vai ser completa. Eu declaro uma bênção completa que não vai acabar. Quem recebe da glória, Jesus. Irmão Jabes me ensina a ser uma pessoa ousada. Me ensina a ser uma pessoa o quê? Uma pessoa o quê? Ousada. A Sara Farias, ousada, né? Gente ousada, eu gosto de gente ousada. Por que ele é ousado? Pergunta pra mim. Não vou falar não. Vamos encerrar aqui. Deixa eu ver aqui. A graça de nosso Deus. Pastor, por que ele era ousado? Porque ele começa a oração assim. Ele não começa a oração dizendo, Senhor, me protege, me blinda, pelo amor de Deus. Não. Ele começa a oração assim, Senhor, me abençoe e amplie o meu território, as minhas fronteiras. Ele era ousado. Ele não ficou focando nas suas problemáticas, nas suas tragédias. Senhor, você ouviu minha origem. Senhor, você ouviu de onde eu vim. Você ouviu o quanto eu sofri. E às vezes a gente tem isso. Não vem para a igreja só quando está tudo muito ruim, para Deus reverter ali o quadro. E a gente pensa que Deus vai ficar enxugando gelo o tempo inteiro. E aí você fica nessa vida de altos e baixos. Quando está tudo muito bem, tu some. Quando está tudo muito mal, você vem aqui pedir socorro. Deus quer tirar essas oscilações da sua vida. Porque Deus não quer mais que você fique lá embaixo para buscar Deus, para subir. O que Deus está dizendo é que eu tenho planos maiores. Eu tenho coisas maiores. Essa oração aqui é uma surpresa ali no meio, que ela está nos ensinando a ser ousados na presença do Senhor. Bem, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor. Diga de novo. Ele fez o quê? Ele invocou. Aí quando você vai na Bíblia Sagrada, normalmente quem invoca o nome do Senhor é igual a gente. É quando está coisa muito ruim. Jonas está dentro de um ventre de um grande peixe, 3 dias. Sem oxigênio. A Bíblia diz que as algas enroladas no seu pescoço, humanamente está prestes a morrer. E a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor e Deus cuspiu ele. Fez o peixe cuspir ele para fora. E ele foi salvo. Você vai ver Manassés, que estava preso numa nação estrangeira, com um anzol no seu nariz, com cadeias de bronze, humanamente impossível de sair dali. Aí a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor, e Deus restaurou ele, trouxe ele de volta, e colocou de novo no governo.
Você vai encontrar homens e mulheres que passaram por situações extremamente difíceis. Profeta Elias, um monte de profeta na frente dele, de Baal. E ele tem que orar e o fogo tem que descer, porque se não descer, ele morre, ele está no sufoco. E ele invocou o nome do Senhor e Deus respondeu por fogo. E a gente tem essa mania. Quando é que a gente invoca a Deus? Quando está estreito, quando está ruim, quando a coisa não vai. Só que essa expressão aqui, essa oração, Deus está dizendo para você assim: você pode mais. Você pode mais. Você pode ir além. E aqui é uma palavra profética para a sua vida. Deus nessa noite, Ele não quer só resolver coisas improváveis, ruins, difíceis, tirar dores, tirar coisas que fizeram contra a tua vida. Hoje Deus está dando uma ordem aqui: eu quero ampliar territórios. Eu quero quebrar fronteiras. Eu quero alargar a tenda de muita gente aqui. Você começou com um negócio pequeno e Deus está falando: o meu projeto é que esse negócio cresça. O meu projeto é que a tua carreira deslanche. O meu projeto é que a tua família vá a lugares altos. Deus não tem projetos pequenos. Deus não é um Deus de miséria. Deus não é um Deus de destruição. Deus é um Deus de coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Há uma palavra profética descendo aqui sobre essa igreja de crescimento, 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 crescimento. Eu estou liberando aqui, é uma palavra, e a palavra é essa: crescimento, crescimento, crescimento. Você vai ampliar o seu território, você vai ampliar o seu alcance. Não se assuste, e quem vai fazer isso é Deus. Deus vai fazer ampliar. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem crente aqui que acredita, que recebe, irmãos, num local onde o Espírito de Deus está, onde a palavra profética está. Tem coisas que acontecem que o homem não pode, que a mulher não pode, mas que o Espírito Santo de Deus pode. E eu declaro crescimento, 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 crescimento. Pastor, já parou para pensar nesse texto? O que foi, pastor? Interessante que no livro de genealogia a gente lê a história de Jabes, e a única coisa que não tem na história de Jabes é genealogia. Quem é o pai dele? Não sei. Quem é a mãe? A Bíblia não diz. Quem são seus filhos? Não sei. Nome de irmão? Coisa nenhuma. E aí no meio desse monte de nomes e nomes, Deus coloca a história de um homem sem dizer de onde ele veio e o que vai acontecer depois. O que Deus está dizendo? Qual é a surpresa de Deus para a nossa vida? Eu vou fazer coisa inédita. A lógica dizia que quando já aparece o nome Jabes, gerou fulano, Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou quebrar a lógica dos homens. Eu vou fazer o que ninguém espera na tua vida. Eu vou pegar você num contexto que ninguém acredita, que pensa que vai ser uma repetição de coisas antigas e vai ser uma mera repetição. Deus está dizendo: você não sabe o que eu posso fazer. Com o coração aberto, com aquele que invoca o meu nome, eu vou fazer coisa nova, eu vou fazer coisa inédita, eu vou fazer coisa diferente, eu vou perverter a inteligência dos homens, eu vou mudar o contexto. Pastor, não faz sentido nenhum esse texto aqui. Pois é, a mesma coisa que vai acontecer na vida de alguém aqui. Não vai fazer sentido nenhum. Alguém vai olhar para você e vai falar: não faz sentido o que Deus fez na vida dela, não faz sentido o que Deus fez na vida dele, não faz sentido, porque da onde ele veio, o que ele viveu, não era para chegar onde ele chegou, mas eu acredito num Deus. Deixa eu ver se alguém pegou. Eu acredito. Olá, que privilégio ter você aqui nesse canal. E eu vou separar mais 2 opções de vídeo para você assistir. E se te abençoou, comenta aqui a sua experiência, a sua percepção. Porque quando a gente testemunha, a gente glorifica a Deus. E deixa eu te pedir algo assim do meu coração. Se inscreva aqui no canal, envie para alguém que também precisa ser abençoado. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, um grande abraço.